Quem acompanhar hoje até o final vai aprender a montar um horário de estudos que funciona. A maioria das pessoas não sabe montar um horário de estudo. Se você sabe se organizar, você tem vantagem sobre os outros. E aí, galera, tudo bom? Tudo bom? Tudo bom? Todo mundo chegando, boa tarde para todo mundo. Quem acompanhar hoje até o final, vai aprender a montar um horário de estudos que funciona. Lembrando como funciona a nossa mentoria. Eu fico aqui ensinando para vocês como que vocês vão melhorar os estudos, né? Técnicas para vocês acelerarem os estudos e passarem mais rápido na universidade pública. Aí vocês vão trocando ideia comigo. Mas vamos lá, para o nosso assunto de hoje. Como fazer um cronograma de estudos que funciona? Eu vou compartilhar aqui com vocês a minha tela. O que você vai aprender hoje? Se você for participar da mentoria, você vai aprender a montar um horário de estudos que funciona. E a primeira coisa que você precisa saber é vantagens de montar um horário de estudos que funciona. Vantagens de um horário de estudos que funciona. A primeira vantagem de um horário de estudos que funciona é que a maioria das pessoas não sabe montar um horário de estudos. Olha só que legal. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe se organizar. Se você sabe se organizar, obviamente você tem vantagem sobre os outros. Inclusive, hoje, além de ensinar a montar um horário de estudos, eu vou montar um horário de estudos com alguém. Então, eu vou chamar uma pessoa que nós vamos entrar ao vivo, lado a lado, como se fosse uma entrevista, e eu vou montar o horário de estudos da pessoa, tá? Já deixei até uma planilha aqui separada para eu montar. E aí a gente vai fazer uma parte prática. Hoje vai ter uma parte prática. E a maioria das pessoas não sabe montar um horário de estudos. Na verdade, a maioria das pessoas não sabe montar uma rotina de estudos, tá? Por quê? Porque a maioria das pessoas, né, a maioria dos estudantes, e aí dos seus concorrentes, né, dos estudantes, não segue uma rotina de estudos. Olha só, já estou escrevendo tudo aqui para ficar legal para nós, entendeu? Para ficar top para nós, já estou escrevendo tudo. A maioria das pessoas não sabe montar uma rotina de estudos, a maioria dos estudantes não segue uma rotina de estudos. E aí, a pergunta é, por que a maioria dos estudantes não sabe montar um horário de estudos que funciona? Por que que isso acontece, Brunão? Porque a maioria deles confunde horário de estudos com cronograma de estudos. Olha só, a maioria confunde cronograma de estudos com horário de estudos. Como elas confundem, elas nunca aprenderam a fazer isso, né? A montar um horário de estudos. Porque muita gente acha que montar um horário de estudos é só fazer lá uma grade e botar as matérias lá de qualquer jeito, do jeito que você achar melhor. Não, não é só isso, gente. Tem um racional que respeita o seu cérebro, tem um racional que respeita a sua realidade, tem um racional que respeita, enfim, que respeita você, que respeita a sua individualidade. E se você não respeitar isso, você dificilmente vai conseguir ter eficiência nos estudos. Por quê? Porque você vai estar fazendo algo que é fora da sua realidade, tá? Bruno, por que mais que a maioria dos estudantes não sabe montar um horário de estudos? Porque eles têm preguiça de aprender. Preguiça de aprender. Inclusive, na época que a gente lançou a turma Medicina do Quadro, isso lá em 2017, a gente tinha lá já a nossa equipe de tutores pedagógicos, né, e tal. E os alunos, a gente fazia uma recepção dos alunos para explicar para eles direitinho. E aí, o que acontecia? Os alunos falavam assim, monta um horário de estudos para mim. Aí montava. Aí a pessoa tinha que ir no hospital e tal, mudava o horário, ela falava, monta um horário de estudos para mim. E aí foi um negócio ruim, porque veio uma enxurrada de gente querendo que montasse horário de estudos, o tutor pedagógico não estava orientando o aluno estrategicamente, estava só montando horário de estudos, e o aluno estava virando uma pessoa dependente, né? E dependente não dá certo, a pessoa fica dependente, ela não consegue avançar nos estudos, tá? Então nós temos que acabar com isso. A maioria dos estudantes não sabe montar um horário de estudos porque ele monta e nunca segue. Então, no final das contas, é porque a maioria deles não tem disciplina para seguir uma rotina de estudos. Gente, olha, uma coisa que eu queria falar para vocês e que eu tenho aprendido, que é o seguinte, rotina é vida. Por quê? Porque o seu cérebro, para adquirir um novo hábito, ele tem muita dificuldade, mas depois que ele adquire, ele roda no automático. Tipo assim, tem gente que acorda durante muito tempo às 6 horas da manhã e nunca mais consegue dormir até tarde. Por exemplo, meu sogro é assim, né? A vida inteira acordando 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, na verdade. A Lucimara também acorda a vida inteira. A Lucimara, para quem não conhece, é minha esposa e também é fundadora do quadro junto comigo.
comigo. A gente casou antes de fundar o quadro meio que nasceu ali do nosso amor pela educação. Ela também tem muita dificuldade de acordar tarde. Eu não, eu já não tenho essa dificuldade. Eu, se deixar, eu durmo até tarde. Mas tem horário para tudo, tem horário para comer, tem horário para as refeições, né, de uma maneira geral. Então, rotina é vida, tá? Rotina é vida. Rotina deixa a vida da gente mais fácil. Agora, Bruno, qual seria, e é uma confusão aqui, porque é muita tela, qual seria, Bruno, o jeito errado de montar um horário de estudos? É pedir outra pessoa para fazer. Pedir outra pessoa para fazer o seu trabalho, né? Para montar o seu horário de estudos. Ah, por que assim? Porque o horário de estudos é seu, né? O horário de estudos é seu, então você que precisa montar. O horário de estudos tem que obedecer a sua realidade, né? E outra, se você não aprender a se organizar dentro da sua realidade, aí não tem muito para onde correr, entendeu? Se você não se aprende a se organizar dentro da sua realidade, não tem para onde correr. Você vai ficar sempre dependendo de alguém. Para passar no vestibular, você não pode depender de alguém. Tem um outro jeito errado, que é o seguinte: a pessoa não deixar tempo livre. Por que você não pode abrir mão de tempo livre no seu horário de estudos? Porque pode acontecer algum imprevisto. Você pode, sei lá, passa mal, tem que ir no médico, não consegue cumprir os seus estudos. Aí, se você não tem tempo livre, você não consegue realocar. Se você não consegue realocar por falta de tempo livre, você fica assim, putz, você fica com consciência pesada, sabe? Começa a gerar frustração, aí aumenta o nível de cortisol. Se você não consegue montar um horário de estudos, você pode ficar direito, né? Você pode ficar estressado e frustrado porque você não conseguiu cumprir seus objetivos e aumenta seu nível de cortisol e você engorda. Ninguém quer engordar, né? Então, assim, você tem que tomar esse cuidado. E outra, se você não tem um tempo livre, aí eu falei, né? Você sofre demais quando tem algum imprevisto, né? Você não consegue, assim, assimilar isso, e isso gera estresse, e a experiência de estudos, ela tem que ser agradável, entendeu? E dá para fazer ela de um jeito agradável. Outro erro que as pessoas cometem é ser inflexível quanto ao horário de estudos, tá? Ser inflexível quanto ao horário de estudos, que é assim, eu monto um horário de estudos e eu nunca mais vou mudar esse horário de estudos, eu vou escrever esse horário de estudos na pedra. Isso também não funciona. Por quê? Porque ao longo do tempo que você está estudando, você vai evoluir nos estudos, você vai melhorar nos estudos, você vai começar a aprender as paradas mais rápido, entendeu? Você vai começar a aprender mais rápido. Aí vamos supor que você adiantou pra caramba lá a matéria de biologia, por exemplo, que você é fera em biologia e precisa compensar em matemática. Só que o seu horário está carregado ali de biologia. Você tem que ter uma flexibilidade para mudar esse horário, pelo menos, no máximo também, né? Você tem que mudar, você tem que ter disponibilidade no seu horário para atualizar ele uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, uma vez por mês, entendeu? Tem que ter essa flexibilidade para adequar a sua realidade nos estudos. O seu horário de estudos tem que levar isso em consideração, tá? E outra, se você deixa um horário muito travado, vamos olhar esse lado. Eu estudei pra caramba biologia e eu tô com tempo ali em matemática, que tá precisando de mais tempo em matemática, eu não tô conseguindo avançar em matemática. Aí você fica meio sem flexibilidade, sem margem para corrigir esse atraso que eventualmente você está em matemática. Então, assim, vamos entender isso aqui. Você precisa ter um horário flexível para você poder corrigir o seu horário, corrigir a sua rota ao longo da preparação. Eu diria que é saudável você revisar o seu horário de estudos uma vez por semana. Compara lá com o seu cronograma, que eu ensinei a fazer na mentoria passada, e aí você, depois de comparar com o cronograma, você compara com o seu horário de estudos e vê se consegue atualizar, entendeu? Então é assim que funciona. Aí, o que mais? Ser inflexível quanto ao horário de estudos. Eu já coloquei isso aqui, eu não estava mostrando na tela, né? Agora eu estou mostrando. Ser inflexível quanto ao horário de estudos é ruim. Outra coisa, eu vejo um erro que os alunos cometem, eu já vi muito aluno meu cometer esse erro, tá? Por isso que eu estou falando aqui. Um erro, um jeito errado de montar horário de estudos é deixar tempo para revisões. Você não tem que ter um tempo para revisão no seu horário. Se você está estudando direito, você está seguindo o cronograma direitinho, você não precisa fazer revisão. Como assim, Bruno? Por quê? Porque aquele assunto mais longo, você vai estudar ele com um espaçamento ali de uma semana. E é o tempo necessário, é o intervalo de tempo necessário que você precisa para fixar um assunto. Então vamos pensar leis de Newton, é um assunto grande. Você vai estudar 2 horas de leis de Newton essa semana, 2 horas de leis de Newton na semana que vem, 2 horas de leis de Newton na outra semana e pronto. Você já viu o assunto 3 vezes, já é suficiente. O próximo assunto que você vai estudar, que é força de atrito ou leis de Newton em trajetórias curvilíneas, você vai acabar revisando aquele assunto anterior. Então deixar tempo para revisões
é uma parada ruim, não vale a pena fazer. Por quê? Na verdade, assim, só deixa tempo para revisão quem não aprendeu a montar cronograma, quem não sabe se organizar nos estudos. Por quê? Porque a pessoa esquece, e tem um jeito de não esquecer. E o jeito de não esquecer, resumidamente, é estudar o mesmo assunto no intervalo de uma semana, ao longo de pelo menos 3 semanas. Aí você não vai esquecer, não. Só que tem várias formas de estudar o mesmo assunto, né? O que mais? Você precisa, no seu horário de estudos, né, e muita gente deixa de fazer isso, um erro que a galera comete é não separar tempo para simulados e resolução de provas antigas. Isso é um negócio importante, você tem que ter um tempo lá no seu horário de estudos para você fazer resolução de prova antiga, para você fazer simulado. Isso vai fazer muita diferença na sua aprovação. Outro erro que eu vejo muitos alunos cometerem, tem vários erros, tá, gente? Eu estou citando aqui só os principais. É estudar a mesma matéria durante muito tempo, várias horas seguidas, mais do que 2 horas. Se você estudar a mesma matéria mais do que 2 horas no mesmo dia, pode ficar despreocupado, você não vai assimilar o que passar dessas 2 horas. Você tem que estudar 2 horas uma matéria e depois 2 horas você já muda para outra totalmente, entendeu? Depois eu vou sentar com vocês e vou explicar direitinho, vou fazer uma outra live só para falar como que você organiza o seu estudo ali dentro dessas 2 horas que você está estudando uma matéria. Vocês vão ver que o jeito de estudar durante 2 horas é igual a estudar durante um dia, que é igual a estudar durante uma semana, que é igual a estudar durante um mês, que é igual a estudar durante a preparação toda. É um processo, é um método muito simples que você precisa seguir e não tem um monte de coisa e de siglas e não sei o que, não. É um jeito só de estudar, um jeito de fazer anotação que funciona para o cérebro. Ah, mas cada pessoa é de um jeito, sim, mas o cérebro é o mesmo, né? A estrutura do cérebro é a mesma. Como assim é a mesma? Do mesmo jeito que a maioria das pessoas, exceto aquelas pessoas que sofreram algum acidente ou tem alguma coisa assim de saúde, tem 2 braços, 2 pernas, 2 olhos e tal. Tipo, eu tenho 4 olhos, ó, eu uso óculos e os 2. Mas porque eu tenho problema de vista, eu tenho miopia. Mesmo racional para o cérebro é mais ou menos igual. Tem lá a mesma estrutura, sistema límbico, córtex, cerebelo, enfim, tem um jeito que funciona para o cérebro, tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou falar para vocês o passo a passo, o jeito correto de montar um horário de estudos que funciona. Isso aqui é um passo a passo, tá? Que você vai ter que seguir. Seguinte, eu vou explicar aqui o passo a passo para montar um horário de estudos. Eu vou explicar esse passo a passo, tintim por tintim. O primeiro passo, você vai montar uma planilha, fazer uma planilha. Pode ser no papel, é uma tabela, né? Pode ser no papel, pode ser Google Sheets, Google Planilhas, pode ser Excel, enfim, qualquer coisa desse tipo aí. E aí, você vai nessa planilha, você vai colocar 7 colunas, uma para cada dia da semana, né? 7 colunas, uma para cada dia da semana. E ela vai ter 16 linhas, uma para cada hora que você está acordado. Você tem que dormir 8 horas por dia. Obrigatoriamente você tem que fazer isso. Então, fazer uma planilha, que pode ser papel, Google Sheets, Excel. Aí você vai fazer 7 colunas, uma para cada dia da semana, e 16 linhas, uma para cada hora que você está acordado, tá? Pelo menos isso aí. Aí, joia. Aí depois que você fizer isso, você vai lá nessa planilha e vai marcar. Eu vou compartilhar a planilha aqui com vocês. Ó, aqui eu tenho uma planilha, tá vendo? Aqui eu já tenho uma planilha pronta. Ela tem 16 colunas, 16 linhas, uma para cada hora do dia, e 7 colunas, uma para cada dia da semana. Tá vendo? É a minha planilha aqui de horário de estudos. Aí depois você vai marcar os horários que você não pode estudar. Por que, Bruno, eu não poderia estudar nesses horários? Porque, sei lá, é hora de você ir para a igreja, você está fazendo suas refeições, você tem uma consulta médica que você vai toda semana, entendeu? Tipo, sei lá, eu, por exemplo, quando a gente estava fora da pandemia, eu fazia terapia. Então, toda semana eu tinha terapia, era no mesmo horário. Então, eu não podia fazer nada naquele horário, entendeu? Hoje aqui, eu tenho essa reunião com vocês, né? Essa mentoria. Então, eu não marco nada para esse horário, né? Ninguém me liga, ninguém me interrompe, porque eu tô aqui com vocês, entendeu? É um negócio importante para mim e eu não posso mudar de horário porque eu já combinei com vocês. Então, aí fica um negócio assim, então é mais ou menos essa ideia. Marcar os horários que você não pode estudar, tá? Aí depois, que horários seriam esses, tá? Esses horários seriam, por exemplo, igreja, médico, refeições, etc. Inclua aqui também o tempo do simulado, tá? O tempo que você estiver fazendo simulado entra nessa conta aqui. Você vai marcar os horários que você não
quer estudar. Você não quer estudar. Você vai marcar os horários que você não quer estudar. Por quê? Porque, sei lá, tá na hora do jogo de futebol, né? Quarta-feira não é um dia, assim, que eu sou muito fã de estudar, porque tem jogo do Galo de noite, né? Pra quem não conhece, o Galo Atlético Mineiro é o principal, o único time de Minas na Série A. Então, aí eu não marco nada, entendeu? Nesse horário. Tem o horário que eu tinha que levar as minhas filhas na escola, eu não marcava nada para esse horário também, mas esse eu não podia, né? O horário que eu não quero. Lá tem o meu horário de estudo individual, que eu não marco nada nesse horário, porque eu quero ficar no meu estudo individual ali, entendeu? Então, assim, tem essas coisas. Aí, depois que você fizer isso, você vai fazer o seguinte, você vai definir a quantidade de horas que você vai estudar na semana. E aí, você vai fazer o seguinte, você vai distribuir as disciplinas de acordo, mais ou menos, com o peso das disciplinas no seu vestibular. Você vai distribuir as disciplinas de acordo, mais ou menos de acordo com o peso do seu vestibular. Eu fiz isso aqui, olha só como que eu faço a divisão. Mas quando eu quero prestar o Enem, eu coloco, mais ou menos, eu faço uma distribuição de pesos, né? Então, o meu racional é assim, para cada 1 hora de inglês, eu vou estudar 1 hora de filosofia ou sociologia, vou estudar 2 horas de redação, 2 horas de história, 2 horas de geografia, 3 horas de português, que é literatura, gramática e interpretação de texto. Vou estudar 3 horas de biologia, porque são 3 frentes de biologia, 3 de química, 3 de física, e matemática sempre tem que ter uma a mais, porque matemática cai a matemática do ensino fundamental. Então são 3 frentes de matemática mais uma. Tá? É assim que a gente monta também no cursinho. Esse é o racional que a gente segue. E aí, depois que você fez isso, você vai distribuir as disciplinas ao longo dos dias. Mas aí, para isso, você vai tomar alguns cuidados. Quais cuidados que eu tenho que tomar, Bruno? Máximo de 2 horas de uma determinada disciplina por dia. Ou seja, se eu vou estudar matemática hoje, eu vou estudar 2 horas de matemática. As outras 2 eu vou estudar na semana que vem. No outro dia. Eu não vou estudar. Eu posso estudar 10 horas de matemática por semana, tá? Eu posso fazer isso. Ah, Bruno, eu quero estudar 10 horas de matemática por semana. Se eu vou estudar 10 horas de matemática por semana, eu vou estudar 2 horas na segunda, 2 na terça, 2 na quarta, 2 na quinta, 2 na sexta, tá? Vou fazer assim. E aí, outra coisa que você vai ter que colocar no seu horário, distribuir as disciplinas ao longo dos dias, respeitando o quê? Tempo livre. Você vai precisar de tempo livre ao longo do dia. Aí, você vai fazer o seguinte, se possível, você vai concentrar os estudos na parte da manhã. Lembra, eu sempre falo aqui que o nosso sistema límbico, né, ele tem uma capacidade limitada de informação, parará, e por causa dessa capacidade limitada de informação, quando chega de noite, ele esvazia quando eu estou dormindo. Então, quando a gente acorda, a gente está meio lerdo, até mesmo porque o nosso sistema límbico está vazio, né? Então está mais fácil ali de receber informação. Então, por isso que é melhor você estudar na parte da manhã. E aí, outra coisa que eu quero que você lembre, é muita coisa, né? A outra coisa é que a noite foi feita para dormir, tá? Você tem que lembrar disso, você tem que ter uma boa noite de sono, porque estudo sem uma boa noite de sono não é nada, não tem jeito. Tem que ter tempo para fazer nada, você tem que ter tempo de ócio, modo difuso, modo focado. Eu falei isso aqui uma vez, depois eu posso sentar e falar mais sobre isso, a gente faz uma live só para falar sobre modo difuso e modo focado. Você precisa ter um tempinho para não fazer nada, não é o dia inteiro à toa, mas você precisa ter 1 horinha aí pelo menos, tá? Vamos ver se vai entrar alguém aqui no StreamYard para fazer ao vivo. Ó, entrou Caleb! Uhul! Bota o Caleb aí, Dani, bota ele na tela. E aí, Caleb, você tá bom? Tô. Você tá falando de onde? De Itajaí, Santa Catarina. Olha que delícia, aí tá frio, não tá? Tá frio aí? Ah, não tá tanto, eu saí agora há pouco aí, na papelaria, comprar um caderno. Bacana. Deixa eu te perguntar, Caleb, qual vestibular que você vai prestar? Eu tô no primeiro ano do ensino médio. Eu quero fazer uma preparação prolongada pro ITA. Pro ITA? Tá, mas e pro Enem? Eu quero prestar também, mas aí eu iria focar menos no Enem, né? Entendi. Deixa eu te falar uma coisa. A gente pode fazer o seu horário de estudos aqui pensando no Enem? Pode ser, pode ser. Pode ser? Porque aí a gente consegue até ser um negócio mais democrático aqui e ajudar todo mundo. Matemática básica é importante pra mim, eu não tenho nada ainda também. Pronto, então nós vamos carregar um pouquinho de mais em matemática. Ó, eu vou compartilhar uma tela aqui e aí vai aparecer nós dois. Primeira coisa, deixa eu fazer umas anotações aqui, tá bom? Vamos lá, Caleb, né? Então, o seu objetivo, eu vou falar aqui que é Enem, tá bom? Situação, vou colocar que está no primeiro ano do ensino médio. Você estuda qual horário? Eu estudo das 8 até às 7 horas, às vezes vou pra igreja, 7 horas da noite. Não, mas você tem aula esse tempo todo? Eu não tenho aula. Qual que é o seu horário de aula na escola? Na escola eu não tô tendo aula
Com professores, é só, às vezes, trabalho. Só tenho trabalho pra fazer. Eles não estão dando aula. Tá, você quer que eu monte um horário aqui do dia inteiro, como se você tivesse com o dia inteiro ou se você tivesse só um período para estudar? O dia inteiro. Eu tô O dia com um inteiro. livro de estudo. É. Tá, então beleza. Então vamos fazer assim. Vamos lá, que hora que você acorda? 7h30, 8h. Eu posso considerar que você vai terminar de tomar o seu café da manhã às 8 horas e vai começar a estudar às 8? Pode. Então, vou colocar aqui, café da manhã. Primeira coisa que eu vou fazer é marcar os horários que você não pode estudar. Por quê? Porque você está comendo café da manhã e no domingo eu imagino que seja mais ou menos esse horário. E no sábado também. Qual horário que você almoça normalmente? 12h30. Meio-dia. De meio-dia, então. Meio-dia eu vou chamar aqui de almoço, tá bom? Então, por que eu tô marcando esses horários aqui? São os horários que você não, o quê? Não estuda. Mas você não estuda porque você não quer ou porque você não pode? Porque eu não posso. É isso que você tá comendo, né? Você faz lanche na parte da tarde? 6h, tipo uma bolacha, alguma coisa assim. Depois Um pão. você janta ou não? Janto. Aí eu tiraria, assim, das 21h da noite pra baixo. Que hora que você janta? Eu janto 22h. Às 21h eu tô na igreja. Às 10 da noite. Então, peraí. Então, às 6 você faz um lanche. Vou assumir que você faz isso todo dia. E aí você vai pra igreja. Que hora que você vai pra igreja? 7h30. 7h tem que estar se arrumando e tal. Então eu vou colocar aqui igreja. Pode ser, é todo dia, de segunda a sexta? Como é que é? Agora na quarentena é domingo e sábado. Mas não é todo dia não, né? Não. Tá, vou colocar a igreja aqui. Lá na igreja que você vai, vocês fazem lanche na parte da noite? Sai pra comer com a galera da igreja? Não, depois acabou, vem pra casa. Tá, mas aí depois que você vem pra casa, você não estuda mais, né? Não, aí já acabou. Vê um filme com a família, faz algo. Que hora que você chega em casa? 9 horas? Uhum. E durante a semana, como é que é? Durante a semana, segunda a sexta, você faz um lanche às 6 horas da tarde também? Faço. Eu janto todo dia às 10h. Tá, mas durante a semana, assim, esse horário de 19 até as 22 horas, eu tô vendo que tem um intervalo aqui entre lanche e jantar. Aí me explica uma coisa, nesse intervalo, você vai estudar ou você quer tempo livre? Quero estudar. Você quer estudar nesse intervalo aqui. Eu tô pintando aqui, de segunda a sexta, de 7 às 21 horas, você vai estudar? De 7 às 8h, pode ser. Só bota 7, então. Das 8h deixa livre. Então aqui eu vou botar livre, né? Porque também ninguém merece, né? Tem que ter um tempo pra você relaxar, né? Vou colocar esse livre aqui. Vou colocar até um verdinho aqui especial para ele ficar livre. Gente, vocês vão entender nas perguntas que eu for fazendo pro Caleb, são as perguntas que vocês têm que fazer entre vocês, tá? Vocês têm que fazer cada um consigo mesmo. Agora vamos lá, Caleb. Domingo, como é que é? Domingo de manhã, você vai estudar, você vai tirar tempo livre, você tem uma outra atividade. Aqui eu já marquei todos os horários que você não pode estudar. Por quê? Porque ou você está na igreja ou você está se alimentando. Agora eu preciso saber os horários que você não quer estudar. Quais horários são esses? Vamos Tirando lá, ali o horário de 8h da noite, né? Os outros pode deixar. você tem que escolher um dia na semana. Domingo. Então, domingo vai ser livre aqui, ó. Vou colocar esse verdinho aqui. Vou montar agora para você aprender a montar. Ó, tudo que é verde aqui é livre, tá bom? Sábado de manhã você vai estudar? Vou. Mas vamos fazer um simulado sábado de manhã, pode ser? Pode. Sábado à tarde, você vai fazer o quê? Você vai querer estudar também? Talvez trocar ali, né? Sábado de manhã estudo e de tarde simulados. Você que prefere, você que sabe. Você quer fazer o simulado de tarde? Agora, deixa eu te falar uma coisa. Quantas horas você quer estudar por semana? Acho que tem que contar todas aí que eu vou estudar. É isso, deu o horário aí, né? Que foi das 8 às 11, de segunda a sábado. Então dá 8 horas por dia, 9 horas por dia. Vamos colocar 8 para ter certeza. Gente, preste bastante atenção no que vai acontecer agora. Essa aqui é a minha planilha. Esse lugar aqui, ó, que eu tô marcando de rosa choque, ó. Esse lugar aqui, que eu tô marcando esse azul fluorescente, eu tô mudando de cor. Vou colocar esse azul aqui diferente, que não tem ainda, e eu vou colocar a letra branca. O número que eu vou colocar aqui é o tempo disponível para a pessoa estudar. Tempo desejado, que no caso, 40 horas por semana. A partir do momento que eu calcular esse número, que eu apertar esse número, ele vai me dar uma distribuição aqui, ó, na parte onde está escrito objetivo, que é proporcional a esses pesos que eu dei para cada disciplina. Então eu vou colocar aqui 40 horas, ó, ele deu um número picado. Eu vou reduzir aqui para ficar um trem mais arrumado. Olha só, ele deu um número arredondado, tá vendo? Então, algumas horas ele colocou um pouco acima de 1,
muito acima de 1, outros aqui ele colocou um pouco acima de 1. Eu vou preenchendo os horários aqui de tal forma que complete as 40 horas. Então, olha só, eu vou começar, e aqui eu vou ter um norte para saber se está chegando. E eu posso fazer uns ajustes, por exemplo, física, química, biologia e português, ele me deu o número exato de tempo. Agora, matemática, ele me deu um número picado. Então, eu posso pegar um pouco de matemática e subtrair de alguma disciplina. Tá? Eu vou deixar a matemática aqui como se fossem 7 horas. E eu vou pegar as 7 horas de matemática e vou distribuir. Então, olha só, como que eu faço? Agora, Caleb, você vai fazer o seguinte. Depois eu vou te dar uma sugestão no seu horário aqui, tá? Para ficar mais fácil para você estudar, para você aprender melhor. E vai ter que mudar um negócio. Mas vamos lá, você vai distribuir matemática ao longo da semana. Então você coloca matemática aqui, ó. E automaticamente ele vai preencher essa planilha aqui, ó, tá vendo? Eu coloquei 2 horas de matemática. Ainda falta colocar mais 2. Vou colocar aqui, ó, na quarta-feira. E na sexta-feira, já chegou em 6. E agora, eu vou deixar uma horinha de matemática aqui, ó, na quarta-feira, para fechar o dia. Não, na quinta-feira para fechar o dia, tá? Porque eu falei que não vai ficar estudando mais de 2 horas da mesma matéria. Então, eu cumpri a minha meta de matemática. Como o Caleb falou comigo que ele quer o ITA, eu vou colocar essas 5 aulas de física. Então eu vou alternar, eu vou colocar física aqui, física aqui, física aqui, física aqui, e vou colocar mais 1 hora de física aqui para fechar a sexta-feira. Olha só, completei as minhas 5 horinhas lá. Agora eu vou pegar química. Química já é diferente de matemática, então eu vou alternar. Eu vou estudar química na segunda, eu vou estudar química na quarta, e eu vou estudar química aqui na sexta, ó. E aí eu fechei o tempo que eu queria estudar química. À medida que eu vou preenchendo as horas, vai completar aqui embaixo as 40. Quando completar as 40, eu sei que eu montei o meu horário. Beleza, agora eu vou para biologia. 5 horas de biologia. Eu quero pensar no Enem, então eu tenho que estar bom em biologia. Aí eu posso alternar, eu posso colocar 2 horinhas de biologia na terça, 2 horinhas de biologia na quinta, mais 1 horinha de biologia aqui na sexta, depois do almoço. Fechei biologia. Agora eu vou para português. Português, eu posso colocar aqui na segunda, posso colocar mais aqui na quarta e vou completar com 1 horinha de português aqui, ó, tá vendo? Inclusive, eu posso pegar esse pedaço e fazer só exercício. É 1 hora de cada matéria, é exercício. 1 hora de português, pode ser uma interpretação de texto, 1 hora de exercício de biologia, 1 hora de exercício de química, 1 hora de exercício de física. Geografia, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui 4 horas de geografia e 4 horas de física. E vamos ver de onde que eu vou tirar. Eu vou colocar geografia aqui, ó, 4 horas de geografia e 4 horas de história. Então, geografia eu vou colocar na quarta, na terça e na quinta. E na quarta eu vou colocar história e vou colocar história aqui na sexta. Ó. Já estou com 35 horas. Agora o que falta eu colocar? Falta colocar redação, física e inglês. Redação são 2 horas. Eu vou separar aqui na segunda-feira, depois de geografia, eu vou estudar redação. Por quê? Para não ficar português no mesmo dia. E aí, já fechei redação. Eu vou encaixar aqui 1 horinha de inglês. Não, 2 horinhas de inglês, né? Deu 41 horas, mas tá bom, 1 horinha a mais tá bom. O que é interessante? Vocês notarem que sobrou bastante tempo livre. Olha só, isso é tempo livre, isso aqui é tempo livre, isso aqui é tempo livre. Sobrou bastante tempo livre para poder trabalhar algum problema de organização, assim, que acontecer imprevisto. Caleb, quero agradecer demais a sua participação, tá? Muito obrigado por você estar aqui. Muito obrigado a todo mundo que participou. Um grande abraço para vocês. Beijo para vocês e até logo, se Deus quiser.